Fala rapaziada, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Scopia Palestra. A gente sabe o poder que tem um derby, a gente sabe a influência e o quão poderoso é um Palmeiras e Corinthians. A gente sabe que ganhar um Palmeiras e Corinthians ele pode ser determinante para o resto da temporada, seja para qual for a equipe, seja para Palmeiras, seja para Corinthians. Então, ganhar um Palmeiras e Corinthians pode significar uma mudança de chave no decorrer da temporada. Há 2 dias aí nós tivemos aí um Palmeiras 2, Corinthians 0, jogo praticamente perfeito do Palmeiras. Poderia ter sido bem mais se o Palmeiras acerta um pouco o pé e o Donelli não faz algumas das grandes defesas que ele fez, tá? Então foi excelente. Mas o mais interessante de tudo é que a gente consegue tirar algumas conclusões para o restante da temporada. Mas antes disso, eu não posso deixar de comentar algo sobre esse jogo que para mim foi, ou melhor, algo após o jogo que para mim foi maravilhoso. Os caras não aguentam a zoeira. Os caras não aguentam ser zoados, cara. É inacreditável. Os caras, eles ganharam aí no ano passado, né, no segundo turno por 2-0, a gente aguentou calado, o cara entrou com uma cabeça de porco dentro do estádio, arremessou, e a gente ficou, ainda assim a gente ficou calado. Os caras ganharam o Campeonato Paulista, a gente ficou calado, e os caras zoaram a gente. Só que chegou na nossa vez, quando o Palmeiras bate no Corinthians, normalmente é um amasso, tá? Quando o Corinthians ganha do Palmeiras, normalmente é um jogo normalmente equilibrado, mas quando o Palmeiras ganha do Corinthians, normalmente é um amasso do Palmeiras, tá? Como foi um amasso. O Palmeiras ganhou jogando muito, amassando o Corinthians, como eu falei, poderia ter sido mais. Só que aí, o mais interessante o torcedor zoou, a gente teve grito de olé no estádio, arremessaram uma cabeça de galinha dentro do campo, e o Palmeiras nas redes sociais, aleluia, né? Depois de muitos anos, o Palmeiras zoou o Corinthians nas redes sociais. O Paulinho, nas suas redes sociais, ele postou um vídeo curto, né, dele entrando no gramado, só que antes disso tinha uma faixa de um torcedor, o torcedor, né, com uma faixa escrito Chupa Gambá. E é assim que tem que ser, tem que ter ódio dessas porra desses caras, mano. Tem que ter ódio do Corinthians, tá bom? E é assim que tem que ser. Só que os caras não aguentaram a pilha, mano. Eles não aguentaram ser zoados, que foi maravilhoso, que deixou a vitória mais saborosa ainda, né? Porque a gente aguentou calado, só que na nossa vez eles não aguentaram. E o mais interessante é que eles estão inventando uma narrativa que, não, obviamente, não tá colando não, ganhou do Corinthians porque o Corinthians não tava com o time completo. O que essa narrativa é patética, né? Porque o Palmeiras, ele amassou o Corinthians no primeiro jogo do Campeonato Paulista, que foi um amasso nos 2 tempos, assim, um amasso do Palmeiras. E a gente teve ainda um pênalti perdido, muito mal batido pelo Estevão, e uma coisa que foi determinante para o empate, que foi a entregada do Richard Rios, né, no gol de empate dos caras. Os caras chegaram basicamente uma vez, fizeram um gol de empate, mas não saiu disso. Então é o seguinte, eu acho que eles com o time completo, acho que não mudaria muita coisa não, tá? Por questão de postura. E uma outra coisa, os caras falarem que o time do Corinthians estava misto é uma barbaridade, né? Porque titulares, quem que são os titulares de fato? Angeleri, Rodrigo Garro e o Hugo Souza. São 3 jogadores muito importantes para eles? São muito importantes. São 3 jogadores que fazem a diferença para o Corinthians. Mas é o seguinte, os caras estavam praticamente com o time completo. E a única coisa que é motivo de dúvida em relação ao Corinthians é a zaga, tá? A zaga do Corinthians não tem uma titularidade pré-estabelecida, porque sempre muda. Então, volta e meia é Kaká e, sei lá, Félix Torres, volta e meia é André Ramalho e Kaká, como foi, tem o Gustavo Henrique também, aí às vezes é Gustavo Henrique e Félix Torres, eles sempre alternam na zaga porque ele já tem problema na zaga, tá? Então, desfalques mesmo, de titular, são 3. E os caras querem falar, não, que jogaram com o time misto. Não, jogaram com o time praticamente completo e essa ladainha não cai pra cima da gente. Porque se for assim, o Palmeiras ele tava com 5 desfalques. O Palmeiras ele tava sem 5 titulares. 5! O Palmeiras tava sem o Murilo, zagueiro, tava sem o Maurício ele tava no banco, mas ele não jogou. O Maurício ele é titular, tava sem o Rafael Veiga, que por mais que a gente não goste dele, ele é titular, tava sem o Mike e tava sem o Lucas Evangelista. A gente teve que, por exemplo, improvisar o Felipe Anderson de ala, porque a gente tava sem lateral. Então, se for baseado nesse sentido, o Palmeiras tava sem 5 titulares, tá? Então, ó, Gambá, esse papo não cai pra cima da gente, fechou? Vocês com o time completo ou não, eu acho que possivelmente arrisco a dizer que seria um amasso da mesma maneira, tá bom?
Mas o mais interessante é que o Abel Ferreira, ele achou um time, né? Ele achou um time. Por mais que eu sempre falei aqui, eu não sou muito fã dessa formação com 3 zagueiros, mas é inegável que o Palmeiras jogou bem, é inegável. Embora eu prefira o Palmeiras jogando numa linha de 4, com 2 pontas espetados, um meio mais robusto, jogando com um armador, é inegável que o Abel achou um time, né? Achou um time. E eu acho que o Abel ele tem que montar um time voltado para Paulinho e Vitor Roque, tá? Porque assim, o Paulinho entrou muito bem, muito bem. E o Vitor Roque, talvez para mim tenha sido o melhor jogador do Palmeiras em campo. Ele brigou, ganhou, mostrou vontade, mas além de vontade ele mostrou muita técnica, fez até um gol impedido aí. E o gol impedido, queria falar inclusive sobre esse lance para eu não esquecer. Eu falei no meu vídeo passado que eu achei o gol do Palmeiras anulado. Eu achei que o Palmeiras, eu achei que o gol foi bem anulado, né? Eu tinha falado no vídeo que eu tinha achado que o gol havia sido bem anulado, porque realmente há uma relativa participação do jogador do Palmeiras no gol do Palmeiras, né? Por mais que seja uma participação mínima, houve ali uma certa participação. Mas quando eu vi esse lance de novo, eu parei para analisar, eu ainda estava naquela vibe da vitória, eu parei para analisar e eu vi o lance diversas vezes. Hoje eu já tenho minhas dúvidas, viu? Eu tinha falado que o gol tinha sido bem anulado, hoje eu vi o áudio do VAR, eu vi o lance de novo, e cara, realmente a imagem é de péssima qualidade, a traçada da linha foi quase depois do ombro do Gustavo Gomes, não chegou nem a ser no ombro, foi um pouco quase no peito dele. Inclusive, eles falaram que o que estava impedido era o braço. Os caras tiveram a pachorra de não conhecer, a regra, falando que o que estava impedido era o braço. Então hoje eu tenho minhas dúvidas, hoje eu já começo a questionar um pouco esse impedimento, se eu falei que estava impedido realmente. Hoje eu começo a questionar porque eu vi a imagem de novo, eu vi o lance, e realmente a linha, para mim, parece estar praticamente na mesma linha, porque o que dá a impressão que o Gustavo Gomes está na frente é a própria linha traçada, que é após o ombro, né? Depois, né? Antes, ele traça quase no peito do Gustavo Gomes. Então hoje eu já tenho minhas dúvidas, porque, não, o que estava impedido era o braço. Isso é desconhecer a regra. Mas enfim, o Vitor Roque muito bom, muita técnica. Eu acho que o gol é questão de tempo, e como eu falei, o Palmeiras ele precisa montar um time para Paulinho e Vitor Roque, porque eles têm que jogar juntos. Então, possivelmente, o Palmeiras, para os dois jogarem juntos, tem que fazer ali um 4-4-2, né? Com, sei lá, Maurício ou Estevão armando e o Felipe Anderson na ponta. Por mais que o Maurício ele seja um meio atacante, eu acho que ele faz isso, por exemplo, muito melhor que o Veiga, tá bom? E uma outra coisa que eu não posso deixar de comentar, né? Não dá pra ser feliz com o Abel Ferreira, hein, bicho? Não dá pra ser feliz com o Abel. Cara, o Palmeiras ganhou do Corinthians, ganhou bem. Ele pode ter achado uma nova escalação, ter virado uma chavinha, mas não, cara. Eu acho que pela coletiva que ele deu no pós-jogo contra o Corinthians, falando que não, todo mundo gosta de ser treinador, vocês gostam de pagar de treinador. Cara, eu achei que foi mais uma aspa péssima. Eu já falei aqui, aquela desculpa que ele deu no Instagram, nas redes sociais, no pós-jogo contra o Botafogo, que ele falou uma merda, pra mim foi coisa de assessoria. Pra mim não foi algo natural vindo dele. E porque, de novo, ele mandou isso pra imprensa, mas também foi uma espetada no torcedor, tá? Que ele fala, não, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo. Ao que tudo indica, o Abel Ferreira, ele vai permanecer naquela mesmice. Pela coletiva dele, por mais que eu já falei aqui, eu não gosto de criticar o Abel Ferreira, eu não tenho nenhum prazer nisso, porque ele é o maior técnico da história do Palmeiras, na minha concepção. Cara, eu não tenho prazer nenhum em criticar o Abel Ferreira. Mas, cara, é inegável que o cara é um pardal limitado e teimoso. Pela coletiva dele, deu a entender que o Rafael Veiga vai voltar para a titularidade, que o Felipe Anderson vai voltar para a esquerda, sendo que ele joga pela direita, e por mais que ele tenha jogado de ala, eu já falei aqui, para mim o time tinha que ser o Estevão, Armando e o Felipe Anderson na ponta direita, não jogando de ala. Mas é inegável que o Felipe Anderson pela direita
jogou muita bola. Contra o Cerro Porteño ele já tinha jogado pra caralho. Contra o Corinthians ele jogou muita bola de novo. E outra, espero eu também que ele não coloque o Paulinho de ponta, que ele não coloque o Luigi no segundo tempo, eventualmente, aí de ponta. Então, cara, infelizmente, ao que tudo indica, ele vai voltar pra mesmice, mesmo tendo achado uma nova formação, uma nova escalação, porque ele é teimoso. E outra, aí vai ter muito abobado, né? Muito abelizado. Não, viu? Fala do Abel agora. Bicho, a gente tá falando desde o ano passado que o Felipe Anderson era pra estar na direita. Aí quando o Abel escala ele na direita e ele vai bem, aí não. Aí é mérito do Abel, sendo que a gente fala isso há muito tempo. Quando a gente fala que o Felipe Anderson tem que intercalar com o Estevão no quesito da direita para dentro, né? Você pode intercalar ali, volta e meia. O Felipe Anderson pode entrar mais pelo meio, ou o Estevão entrar mais pelo meio e o Felipe Anderson jogar um pouco mais solto pela beirada, né? Do lado direito. Quando a gente fala isso, aí o Abel faz, aí não. O Abel é gênio, viu? Quem não entende nada é o corneteiro, que não entende porra nenhuma de futebol, sendo que a gente fala isso há muito tempo, há muito tempo. Quando a gente fala que o Palmeiras precisa de um centroavante, aí a Leila traz um centroavante e fala, não, agora não entendi esse centroavante que a torcida tanto pede. Aí traz o Vitor Roque, que é um ótimo centroavante. Aí o cara começa a jogar bem, que é questão de tempo para o Vitor Roque marcar o primeiro gol dele, de fato, porque todas as bolas que ele recebeu, ele mostrou que ele está apto para ser o nosso camisa 9. Não, aí o Abel é gênio. Porra, vocês têm que entender que tudo que a gente falou e o Abel fez deu certo, porque a gente já sabia que aquilo daria certo. Abelizado tem que botar a mão na consciência e entender que o torcedor entende muito de futebol. A gente conhece a Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Inclusive, a gente sabe o que é ser Palmeiras muito mais do que qualquer jogador ou treinador. Inclusive, muito mais que a presidente, que nem palmeirense é, tá bom? Então é o seguinte, tudo que a gente falou desde o ano passado e o Abel fez, deu certo. Quando a gente falou que o Rafael Veiga tinha que ser sacado do time, tinha que ir pro banco, a gente sabia que sem ele o time jogaria bem. E é isso, o Veiga saiu do time, uma outra coisa, né? O Rafael Veiga saiu do time, o time voltou a jogar bem, mas muito acima, tá? Porque o Rafael Veiga, a gente sabe que ele não é armador, ele estava jogando como armador, mas muito caindo mais pra dentro que eu diga, muito jogando como camisa 8 às vezes. O Rafael Veiga estava jogando muito como camisa 8, mas ele é um jogador que ele deixava o meio-campo muito desguarnecido, a gente perdia muito em criação. Inclusive, o Palmeiras jogou sem um armador contra o Corinthians, né? O nosso meio foi Piquerez, Richard Rios, Emiliano Martinez e Felipe Anderson. Só que Felipe Anderson e Piquerez de alas, basicamente. A gente jogou sem armador e a gente buscou muito as beiradas e jogamos pelas beiradas com muito sucesso e muita destreza. Então, basicamente é isso. O vídeo de hoje é mais pra gente ter uma noção do que dá pra gente projetar. E eu acho que, no final das contas, o Palmeiras tem que fazer um time montado pra Paulinho e Vitor Roque, tá? Pode ser aí um 4-4-2, como o Flamengo jogava, por exemplo, ali em 2022. E, inclusive, em 2019, do Jorge Jesus, você tinha uma variação tática, né? O Flamengo jogando em 4-4-2, variando em 4-3-3 e, às vezes, jogando em 4-3-3 com o Everton Ribeiro pela beirada, mas buscando muito pelo meio, tendo essa variação de 4-4-2. Então, o Palmeiras, ele pode muito bem jogar nessa formação. Eu acho que hoje não tem, eu não gosto, mas também não acho que é problema o Palmeiras hoje jogar em 3-5-2, né, que seja. Mas tudo depende do Abel Ferreira. Tudo depende do Abel Ferreira, porque é inegável que individualmente o Abel Ferreira, ele tem o melhor time da era dele. Ele tem o melhor time da era dele, pelo menos no ataque, né? Ele tem Estevão, ele tem Felipe Anderson, ele tem Paulinho, ele tem Vitor Roque, ele tem Luigi no banco, tá? Então tudo depende do Abel Ferreira. Mas como eu já falei, é foda ser feliz com esse cara. Então espero eu queimar minha língua, porque eu não gosto de criticá-lo. Não gosto. Mas, ao que tudo indica, ele vai voltar pra mesmice. Quando o Veiga voltar, ele será o titular, tá bom? Então é isso, rapaziada. Fala pra mim, fala aí nos comentários o que você achou do jogo, quais são as suas perspectivas pro restante da temporada. Acha que dá pra brigar por alguma coisa sendo de fato muito postulante a títulos? Teu espaço tá aqui nos comentários, deixa o seu like, compartilha com os amigos, com a família. Valeu, rapaziada, fui, ótima semana.